amigos da Casa do Caminho, tudo bem com vocês? Satisfação falar com a turma aí. Estamos aqui gravando mais um tema, falando sobre orgulho e humildade. Nós encontramos esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, e os itens 11 e 12. Na parte ali das instruções dos espíritos. Pessoal, esse é um tema muito estudado, né, muito debatido no nosso movimento espírita. Os espíritos consideram o orgulho uma das nossas principais deficiências, um dos nossos principais vícios, e ele é justamente o contrário da humildade. A humildade que é considerada uma virtude entre nós. Então, os espíritos, à medida que eles vão evoluindo, eles vão se melhorando, eles vão se tornando cada vez mais humildes. Quanto mais superior é um espírito, mais humilde ele é. Eu me recordo de uma mensagem de um espírito que se autodenominava a Mãe de Jesus, e era uma comunicação que mostrava logo no início uma característica de superioridade, se considerando assim o melhor. Eu, a Mãe de Jesus, né, se colocando assim em destaque. Claramente a gente percebia que era uma mensagem falsa, porque um espírito superior, ele não vai se mostrar importante, ele não vai se colocar assim em destaque, em superioridade. Um espírito superior, ele faz recomendações para nós, sugestões, mas ele jamais vai impor, jamais vai exigir alguma coisa da gente, né? E o orgulho é uma característica nossa, de espíritos inferiores aqui no planeta Terra. Predomina aqui no planeta Terra espíritos inferiores. Quando a gente estuda a escala espírita de Allan Kardec, ali no Livro dos Espíritos, vocês vão observar que esse é um dos nossos principais defeitos, junto com a vaidade, junto com o egoísmo, junto com a sensualidade, não é mesmo? Então, Deus permite, está dizendo aqui, que Deus permite que os espíritos superiores venham a nós, venham nos ajudar, venham colaborar conosco. Então, através da codificação, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através da obra de Kardec, nós estamos recebendo a ajuda desses mestres, desses espíritos superiores, e eles vêm até nós, nos ajudar para tentar que a gente supere em nós esse orgulho que é muito arraigado com a gente, né? Então ele diz assim que ele vem, nessa mensagem que eu estava lendo aqui no Evangelho, ele vem até nós nos ajudar a gente sair das trevas, e nós que estamos buscando a luz, ele traz palavras para nós, colaborando com o nosso entendimento, com a nossa compreensão, com o nosso progresso, que a gente possa entender o quanto é ruim o orgulho e o quanto que é bom, que é virtuoso a humildade. E ele diz que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Inclusive, quantas vezes a gente já ouviu as pessoas fazerem críticas à humildade? As pessoas confundem a humildade com a pobreza, confundem a humildade com a ignorância, e isso não é verdade. A humildade é um sentimento que nós temos, assim, muito relacionado com a igualdade. Por quê? Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E Deus trata todos os seus filhos de maneira igual.
Então, nós, quando estudamos o Espiritismo e percebemos essa lição e entendemos essa lição, o que fica claro para nós? Que quando nós olhamos para alguém, quando nós olhamos para o nosso próximo, nós devemos ter essa consciência de igualdade, independente das condições sociais, das condições de ambiente em que nós vivemos, porque nós aqui na Terra, nós temos vários tipos de orgulho. Vários tipos, pessoal. Existe aquele orgulho de classe social, o orgulho de nacionalidade ou de raça, orgulho de família, orgulho de conhecimento ou de educação. Existe até mesmo o orgulho de religião. Então, você tem aquele sentimento de se achar melhor do que o outro. Ah, eu tenho uma classe social superior. Olha, eu sou de uma família importante. Eu tenho esses conhecimentos, eu estudei muito. Ah, eu sou dessa religião, a minha religião me coloca próxima a Deus, eu sempre estou ali me esforçando em praticar a caridade, em cumprir esses meus princípios religiosos. Então a gente tem uma tendência de nos acharmos superior, melhores do que o outro, porque nós temos uma formação considerada por nós que é melhor. Mas isso é um engano, porque quando nós estudamos o Espiritismo e nós aprendemos esse conceito aqui da reencarnação, que nós já tivemos várias vidas, que nós já nascemos nas mais diversas, nas mais variadas situações, nós começamos a compreender esse conceito de igualdade. Por que Deus trata todos os seus filhos de forma igual? As oportunidades, elas são constantes ao longo das nossas encarnações. Me recordo aqui do Mauro Pires, em que ele colocava ali uma situação de um médico holandês, um médico nasceu na Holanda, ele estava ali mais ou menos ali 1700 e alguma coisa, e depois passou um tempo, numa outra encarnação, ele renasceu aqui no Brasil na condição de escravo, naquela época que havia ainda escravidão no Brasil. E a gente pensa assim, puxa, como é que pode? Ele era médico lá na Holanda e depois, na outra vida, ele nasceu como escravo aqui no Brasil? Mas por que isso? E ele, depois de desencarnado, ele disse, eu pedi e concordei em renascer aqui no Brasil como escravo para poder desenvolver em mim, como espírito, os valores da humildade. Porque eu era um médico muito orgulhoso. Eu me achava muito importante e superior aos outros. E essa reencarnação aqui no Brasil, na condição de escravo, me tornou um espírito mais humilde. Portanto, ele evoluiu, ele melhorou como espírito, reencarnando e passando por essa condição de escravo aqui no Brasil. Me recordo também de um espírito relatando a situação dele no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Nessa obra, esse espírito diz assim, que em uma das encarnações ele foi muito rico, e ele era dono de um castelo. Ele tinha muitos funcionários, ele tinha escravos, só que ele era uma pessoa assim, que tratava muito mal os subordinados, que ele judiava dos escravos, ele era muito cruel. E numa outra encarnação, ele teve que renascer numa condição de pobreza assim muito grande e teve uma situação na vida dele que ele teve que ir até aquele castelo que era dele, o castelo que era dele em uma vida anterior,
e que ele estava numa condição tão pobre que ele foi dormir no estábulo, ali junto com os cavalos, no porão daquele castelo que um dia ele foi dono. Então, olhe, pessoal, que diferença. O homem era dono do castelo, numa encarnação, na outra vida, o indivíduo nasceu numa condição de miséria, e ele foi ir ali como um mendigo no estábulo, ali junto com os cavalos, naquele castelo que era dele, na outra encarnação. É citado também situações de relacionamento assim entre as pessoas, citando aqui o caso, um general e um soldado, já desencarnado, né? Imagina um general, ele na posição dele de comando superior, o relacionamento dele com aquele inferior soldado. E os dois desencarnam, os dois vão lá para o mundo espiritual, se encontram, e para surpresa do general, ele percebe que o soldado está numa posição espiritual superior a dele, é um espírito superior a ele. E ele se sente humilhado, o orgulho dele se sente ali muito machucado, né? Isso a gente pode generalizar para empregados, empregadores, para senhores, para pessoas que comandam e que os empregados que têm que obedecer. Quando Kardec escreveu a codificação, havia os senhores de escravos e os escravos. Então vocês imaginem um escravo desencarnado e um senhor de escravo, imaginamos um fazendeiro, encontrar lá aquele escravo que trabalhava na fazenda dele. Como é que vai estar a situação espiritual de ambos, né? Eu me recordo aqui que esse sentimento, orgulho, humildade, essa virtude, esse vício, nós temos que diferenciar. Então, nós sabemos que um indivíduo ele pode ter muito dinheiro, ele pode ser rico e ser uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Um indivíduo pode ser muito pobre e ser um indivíduo orgulhoso. Então, esses sentimentos, orgulho e vaidade, não estão de forma alguma relacionados com riqueza e pobreza. São características do espírito. Nessa lição, também é citado para nós uma característica aqui, uma situação em que nós praticamos a caridade, né? Nós espíritas sabemos da importância da prática da caridade. Os espíritos dizem assim para nós, que nós devemos praticar a caridade com humildade, porque tem situações que a gente ajuda o outro, colabora com o outro, mas se colocando assim numa posição superior, aquela situação que nós somos melhor que o outro. E a pessoa que está recebendo aquela ajuda sente-se até constrangida, porque o outro assim se mostra num pedestal, num orgulho tão grande, ajudando a gente, né? E a gente, puxa, olha, eu sou tão inferior, né, em relação a ele está tão bem e está me ajudando aqui, mas nós devemos, quando praticamos a caridade, quando a gente está ajudando o outro, a gente se colocar numa forma assim de igualdade e humilhar. Nós devemos ajudar ao próximo, praticar a caridade, mas sem humilhar aquele que está recebendo a nossa ajuda. A gente tem que se colocar numa posição de simplicidade, ajudar, mas praticar essa caridade sem orgulho, com humildade, né? Então a gente tem que estar atento a isso, né? Essa caridade, a gente sabe que tem a caridade moral, tem aquela caridade material, mas em ambos os casos a gente tem que estar sempre consciente, muito atento, para não magoar o outro, para não se colocar numa posição de machucar o orgulho do outro irmão, porque é muito comum isso. Às vezes a gente vai querer ajudar o outro e a gente passa aquele sentimento que nós somos melhor que o outro, nós estamos numa posição superior ao outro, e ajuda, mas desprezando aquela pessoa que nós estamos ajudando. Então, vamos tomar muito cuidado com a forma
que nós praticamos a caridade. Então, praticar a caridade numa forma humilde, numa forma simples, não se considerando superior àquele que nós momentaneamente estamos ajudando. Porque, conforme o Espírito diz aqui nesse texto, as nossas situações sociais em nossas vidas, em nossas encarnações, ela muda. Então, nessa vida, nós estamos tendo condições de ajudar. Mas numa futura vida, talvez aquele irmão que hoje nós estamos ajudando, ele que vai nos ajudar. Nós vamos precisar receber ajuda e pedir ajuda para ele numa futura encarnação. E isso pode acontecer, é até provável que ocorra. Então, vamos considerar sempre esses aspectos, né? Humildade na prática da caridade. Outra coisa importante que ele coloca aqui no texto é quando nós observamos os outros e olhamos os outros cometendo erros, ou quando nós fazemos julgamentos dos outros, olha como aquela pessoa está errando, olha que coisa grave, eu já estou numa posição superior, eu jamais cometeria esse erro, eu jamais faria isso. Então a gente, quando observa o outro errando, eu sou melhor que ele por estar cometendo aqueles erros, e eu já estou aqui numa situação que eu sei que aquilo é errado, eu sou uma boa pessoa, sou uma pessoa honesta, eu jamais faria aquilo. Então nós, orgulhosamente, estamos nos considerando superiores àqueles que estão cometendo erros, que estão cometendo falhas. O Espírito até coloca aqui situações graves de crimes. Então eu já sou superior àquele indivíduo que cometeu aquele crime. Olha, eu jamais faria aquilo. Cuidado, pessoal, cuidado. Somos irmãos, todos nós estamos sujeitos a erros, todos nós. E no passado e talvez até no futuro, nós venhamos a cometer erros muito parecidos com esses irmãos que nós estamos julgando agora. Então, não julgueis. O próprio Mestre Jesus fez uma recomendação no Evangelho para a gente não julgar os nossos irmãos. Isso é também humildade, é humildade. A gente não se considerar superior ao outro, porque o outro eventualmente está cometendo alguns erros e nós, no momento, a gente não está cometendo aqueles erros. Mas isso não significa que nós somos espíritos superiores a eles. De forma alguma, a gente não tem como fazer esse tipo de julgamento. Outro aspecto que o Espírito coloca aqui no texto é a questão dos sofrimentos e das tristezas. Tem algumas coisas que acontecem em nossas vidas e que nós nos revoltamos. Ou alguns ficam assim com muita raiva, com muito ódio, ou alguns entram em depressão e tristeza, colocando o seguinte pensamento: olha, isso está acontecendo comigo, mas eu não mereço que esteja acontecendo isso comigo. Eu que sou uma pessoa boa, que sou uma pessoa honesta, eu que faço o bem, eu que sou dessa religião, eu não mereço isso. Aí o Espírito coloca no texto que esse tipo de sentimento mostra o nosso orgulho, porque a gente se acha assim muito bom, muito superior, e quando acontece alguma coisa de errada conosco, alguma infelicidade que acontece conosco, a gente tem dificuldade de aceitar, com esse sentimento que nós não merecemos o que está acontecendo conosco em nossas vidas. Por que nós não merecemos? Porque eu já sou um espírito bom, eu sou uma pessoa boa, eu não mereço isso, não mereço. Aí o Espírito mostra aqui, ele explica para nós que esse é um sentimento de orgulho. Porque um indivíduo que é humilde, ele aceita as leis de Deus. Ele sabe que as leis de Deus são leis perfeitas, que tudo tem de ser, e os sofrimentos que acontecem conosco, os diversos problemas, as diversas dificuldades, as diversas doenças e os problemas de relacionamento, faz parte das nossas provações, das nossas expiações aqui no planeta Terra. Então nós temos que ter a humildade de aceitar as coisas que acontecem para nós e procurar reagir da melhor forma possível, mas aceitar as situações com humildade.
Então, esse é uma outra dificuldade que nós temos. Outro item importante aqui, finalizando, é a questão da educação. A educação que nós recebemos, a educação moral que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos familiares. A gente imagina que as escolas no futuro vão ensinar o quanto é prejudicial o orgulho e o quanto nós devemos valorizar e desenvolver em nós a humildade. Então, esse tema humildade e orgulho, nós imaginamos que as escolas no futuro vão nos ensinar, que as crianças e os adolescentes já vão ter ensinamento dos seus mestres, dos seus pais, o quanto que o orgulho prejudica a sociedade e o quanto que a humildade beneficia o relacionamento humano. Bom, pessoal, eu fiz aqui um resumo. Eu espero que a gente possa ter compreendido aqui os aspectos principais, mas eu recomendo, se vocês tiverem a oportunidade de fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Humildade, a gente lê devagarzinho, meditando em cada parágrafo, né? Porque são instruções assim realmente preciosas dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu imagino que vai ser estudada aí nos próximos séculos, nos próximos milênios. Essa obra vai ser uma referência moral para todos nós. É sempre uma da Casa do Caminho, eu sempre fico imaginando o pessoal ali, a gente falando ali, lembrando do seu Luiz, nossos amigos ali. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Valeu, abraço, tchau, tchau.